8h24 em Campos. Já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais às 17 horas teremos reprise na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, também de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com o Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação, né, para você se cuidar melhor. Previsão do tempo para hoje, já falamos, é de tempo bom, agora faz 19 graus, Campos amanhece com sol. A você que está nos acompanhando, nosso carinho, muito obrigado pela sua audiência, ou no Face, ou na rádio, no YouTube, em qualquer plataforma, né? Muito bom ter a sua companhia. Hoje, conversando com o professor Eduardo Bulhões, da UF, e também é doutor em Geologia e Geofísica Marinha, e a gente já comentou aqui sobre esse avanço do mar em Atafona e em vários pontos aqui da nossa costa, e também das soluções viáveis e possíveis e o momento em que estamos passando, até mesmo com a situação financeira do Estado, que a gente conversava aqui. Particularmente, se essa obra não começar agora, por esse ano, não sei não, hein, Arnaldo? Se começar a andar agora, pelo menos o estudo, aí começar a ficar complicado. Mas São João da Barra tem um diferencial, né, Nogueira? O Porto do Açu é uma expectativa muito... traz uma expectativa muito grande de crescimento de arrecadação. Tem a questão de petróleo, que a região toda está favorecida, que é justamente pelo porto, pela questão do transbordo de petróleo no Porto do Açu, que eleva a receita tanto para São João como para Campos e São Francisco, que são municípios vizinhos, enfim... Temos uma expectativa aí por alguns anos, enquanto o petróleo ainda for uma fonte de energia, digamos, sem a qual o mundo não estaria funcionando, né? Vamos ver até quando. Mas até isso, o Açu já se prepara também para uma outra fase de energia limpa, de nitrogênio verde, energia eólica, enfim. Então tem perspectiva de longo prazo aí de aumento de arrecadação com o Porto. Mas, Eduardo, vamos voltar aqui para o nosso assunto, que precisa desse dinheiro, mas não é diretamente ligado a isso. Tem uma frase que as pessoas usam que muito me incomoda enquanto morador de Atafona, que é quando falam, o mar está pegando o que é dele. Se a gente for pensar assim, a planície vai toda, né? Porque um dia tudo isso aqui já foi mar. Muito bem observado. Né? Mas, assim, pegando esse gancho de falar da planície toda, tem a pergunta aqui do professor Sofiati, que é um estudioso muito consultado em relação a toda questão ambiental aqui do Norte Fluminense, e ele coloca o seguinte ponto: outros pontos costeiros do Norte Fluminense, além de Atafona, estão sujeitos a fortes processos erosivos. Como solucioná-los ou minorá-los? Falamos sobre isso anteriormente, especificamente de Atafona. Se acontece a intervenção em Atafona e outros pontos começam a sofrer com a erosão, vai ter que estender? Dá para fazer isso no Norte Fluminense todo? É uma característica da região essa digamos, suscetibilidade à erosão costeira? Boa, ótima pergunta, é ótimo falar com o Sofiati, meu amigo. Não nos encontramos, mas estivemos no mesmo evento em Búzios, debatendo justamente esse tema, né, 2 semanas atrás, que é o tema do avanço do mar, né? Bom, uma perspectiva do Brasil, 40% do nosso litoral sofre com efeitos da erosão costeira, né? Um pouco mais brandos, um pouco mais intensos, mas 40% do nosso litoral está sujeito a isso. Isso o livro que a gente trabalhou em 2018 mostra, né? A erosão ela é mais evidente no norte e nordeste do país do que aqui no sul e sudeste, né? No Rio de Janeiro, a gente tem 12% do nosso litoral sujeito à erosão costeira e mais 38% com tendência de erosão. Quando a gente chama tendência de erosão, aí a gente tem que fazer a diferenciação do problema da erosão. Quando a gente pega o lugar ali dessa Estrada das Gaivotas, em Farol do Santo Tomé, que liga Farol a Quissamã, ou quando a gente pega o exemplo de Atafona, a gente tem o que a gente chama de erosão crônica, ou seja, está em erosão permanentemente. Ali o litoral está recuando, ou seja, o mar está avançando de fato.
Outros pontos do nosso litoral sofrem com os eventos episódicos, ou seja, aparentemente não tem erosão, mas quando eu tenho uma ressaca mais forte, a gente tem impactos negativos, né? Esse é um exemplo claro ali da Barra de Macaé, é um exemplo claro que a gente tem em alguns lugares em Cabo Frio, é um exemplo clássico que a gente tem ali na Praia da Tartaruga em Rio das Ostras, ou seja, sofre o problema da erosão quando você tem um evento mais forte, né? Então são coisas diferentes. Para cada lugar existiria uma possibilidade de solução diferente. Então não dá para ter um projeto que abarque tudo. O que eu gostaria de ver, assim, Eduardo, qual o cenário que você gostaria de ver aqui para esses municípios do Norte Fluminense, região dos Lagos, que sofrem com o problema da erosão? Eu gostaria de ver planos. O que é isso? Planos, legislação mesmo, lei, plano. Então, por exemplo, seria interessante que São João da Barra, Campos, Cabo Frio, São Francisco da Bapuana, Macaé, Rio das Ostras, todos os municípios tivessem seus planos municipais de gestão costeira, ou planos municipais de adaptação às mudanças climáticas, ou planos municipais de adaptação, enfim, de gerenciamento da orla, né? Às vezes, quando a gente tem um plano, as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas. A gente estabelece um diagnóstico, olha, aqui eu tenho esse tipo de problema, aqui eu não tenho. Então, a gente consegue potencializar e, inclusive, destinar recursos, já que a gente tem uma legislação específica para ser atendida. Quando fica apagando o incêndio, puxa, erodiu aqui, vamos jogar pedra. Erodiu ali, vamos jogar entulho. Eu já vi isso aqui na região, né? Teve problema de erosão, jogaram entulho de obra, onde o mar estava avançando. É óbvio que não adiantou em nada, né? Você, inclusive, poluiu o ecossistema. O que eu acho que falta é uma mentalidade de planejamento para esses municípios. E não é por incapacidade de corpo técnico, não. Hoje em dia, a gente tem aí consultores, tem aí as universidades dando suporte, a gente tem gente qualificada aqui, a gente tem cabeças pensantes no interior, né? Então, o Sofiati é uma delas, né? Uma pessoa que pode ser consultada para qualquer tipo de plano que um município deseja fazer, né? Tem vários outros pesquisadores e gente muito inteligente, especializada nesses temas, né? Então, eu acho que realmente esses municípios aqui deveriam ter planos e leis, deveriam usar esses recursos que vêm como royalties e participações especiais para se, digamos, planejar diante das ameaças das mudanças climáticas. Eu não estou falando só de avanço do mar, mas né, com ondas de ressaca, mas estou falando também de chuvas extremas, alagamentos, inundações, deslizamentos. Ou seja, os municípios precisam ter planos, a mudança climática está aí. Eu acho que, talvez, né, ampliando um pouco esse ponto, as mudanças climáticas estão dadas, os municípios vão sofrer, e alguns já estão sofrendo suas consequências drasticamente, e a gente não tem plano, né? Qual município que você conhece aqui que tem um plano em frente às mudanças? Não tem. Niterói, tem um exemplo, criou uma Secretaria Municipal do Clima, que é para pensar o município em relação às mudanças climáticas. E tem um componente educacional fortíssimo, ou seja, está preparando as crianças para o futuro, que vai ser um futuro de mudanças climáticas. Então, esse problema da erosão, ressacas mais fortes que vão assolar as áreas mais valorizadas do litoral, que são normalmente os litorais, elas vão continuar acontecendo, já estão mais frequentes, já estão mais intensas, e isso vai ser uma questão, ou seja, cedo ou tarde, né? Eu costumo dizer, se você consegue ver o mar, então o mar consegue te ver, e é melhor você se preparar para isso, né? Eduardo, a Tafona tem até uma colocação aqui da Vera Marques no grupo do programa, e ela coloca o seguinte ponto. Estou morando em Atafona. Ao conversar com os moradores nativos, eles apontam a retirada da areia das dunas como solução de barragem do avanço do mar. O que essa proposta teria de eficácia? Eu vejo, fazendo um adendo aqui na colocação da Vera, como nativo, eu vejo, na verdade, muita gente discutindo a questão daquele trecho ali da Atlântica, depois da antiga caixa d'água até o Corpo de Bombeiros, onde as dunas elas acabam chegando até a pista, depois é retirada a areia da pista, e nesse processo, que é quase de um engordamento, né? Tira aquela areia, coloca ali na praia, depois o mar e o vento traz aquela areia de volta. Mas pensar em retirar as dunas, eu acho que não seria solução viável, pelo contrário, né? Até colocaria aquela área ali mais em risco, não? Com certeza. Retirar as dunas, assim, para quem vê as dunas como um mal,
ela é um mal necessário. Mas, na prática, elas não são um mal, né? As dunas, elas são feições naturais, né? Elas são geradas pela ação dos ventos. E o que aconteceu ali é que elas começaram a ganhar estatura, digamos assim, por 2 motivos. Pela própria erosão, né? Então, é que a gente às vezes não percebe, mas a praia de Atafona ela está ficando mais baixa, ela não está ficando só mais curta, né? Quando uma praia entra em erosão, ela perde também em altura. Então a praia está ficando mais baixa e mais curta. E aí, então, relativamente, as dunas parecem que ficam mais altas, né? Porque a base delas está ficando mais baixa, né? E esse é um dos mecanismos de formação daquelas dunas ali frontais em Atafona. O outro mecanismo é a própria erosão. Cada casa que cai em Atafona, pelo avanço do mar, libera o que estava embaixo dela. O que estava embaixo dela? Areia. E essa areia mais fina, ela é facilmente transportada por aquele vento nordeste, e isso vai fazer com que essas dunas ali na Avenida Atlântica, elas aumentem e elas migrem em direção ao continente. As dunas, dunas frontais, elas fazem parte da praia. Não dá para entender a praia sem as dunas. E as dunas, elas são um estoque adicional de areias. Se uma praia ali, onde na Avenida Atlântica, onde você está mencionando, até o Corpo de Bombeiros, se ela entra em erosão, se o mar começa a avançar, o que vai sustentar a praia são as dunas. Porque a duna é como se fosse uma reserva de areia para a praia. Então, a duna ela impede a erosão e não o contrário. Eu já ouvi muita reclamação também, Arnaldo, sobre as dunas atrapalharem a minha visão do mar e tal. Mas foi essa mentalidade que gerou, uma das responsáveis por gerar o problema da erosão. Não só em Atafona, mas no Brasil inteiro. Tá? Em maior parte dos lugares onde a gente tem residências à beira-mar, as dunas foram retiradas ou aplainadas, né? E aí a gente tem possivelmente impactos erosivos, porque parte do ecossistema da praia foi deteriorado em favor da ocupação do homem. E aí volto a dizer, para quem está atrás das dunas, se você consegue ver o mar consegue te ver, e é possível que ele avance até você, né? Então eu acho que manutenção das dunas, até porque retirar duna é crime ambiental, né? Não dá nem para a gente pensar nisso. Eduardo, deixa eu só, Nogueira, também fazer uma correção aqui, o Wellington Abreu acompanhando a gente, e eu... naquelas pérolas do rádio jornalismo, fui falar sobre hidrogênio verde, falei nitrogênio verde aqui na colocação anterior, então corrigindo. Obrigado, Elton, aí pela audiência e pela correção também. É hidrogênio verde que o Açu se prepara aí para ser pioneiro no país, né? Falando sobre essa questão de mudanças que falávamos aqui. Vai ser petróleo é finito, né? Então outras fontes chegarão ao Porto do Açu. E o Açu, e é bom a gente destacar isso, né? Enquanto o Açu é pioneiro em tudo que está acontecendo no país, o que dá a São João da Barra essa questão financeira muito forte. Mas, passando disso e voltando ao nosso projeto de contenção, que é o que a gente espera que aconteça, quando nós falamos em reconstrução da praia, sedimentos do rio, ou seja, é um conjunto de ações que interagem com a natureza em diversos fatores. Quando a gente pensa nesse projeto, a gente pensa nisso também. Você citou aqui, mata ciliar. Sofiati já falou sobre isso aqui, né, que não adianta fazer nada no rio se não reconstruir a mata ciliar ao longo do curso do Paraíba. Você falou sobre Restinga. Então é um projeto que não é só tirar areia, pegar um carrinho, né? Que tem gente que pensa que é isso, né? Colocar areia aqui no caminhão e jogar ali em outro lugar. Não. O que o projeto abraça de maneira geral em relação a ações tanto no Paraíba quanto no entorno ali da região de Atafona? Olha, eu não sei se esse vai ser o projeto escolhido, mas a minha visão sobre o tema é um projeto de recomposição da orla. Quando eu falo orla, não estou falando da calçadão para as pessoas, nem ciclovia não. Estou falando da orla como da praia, né? Então a recomposição da praia significa aumentar o seu volume de areias, né? Tornar o perfil da praia semelhante ao que ele era há 10, 20 ou 30 anos atrás, já ia depender do montante de recursos e da melhor maneira de se fazer isso. Mas a recuperação da praia, ela incorpora a recuperação das dunas frontais, né? A criação dessas dunas frontais. E aí dá para fazer isso artificialmente ou dá para induzir isso, né? Dá para você pegar, por exemplo, na época do vento forte de Nordeste, você criar pequenas estruturas. Elas podem ser até de madeira, né? Como se fossem cercas, e essas cercas aprisionam as areias transportadas pelo vento e criam artificialmente as dunas, né? E, eventualmente,
replantio de espécies de restinga, mas isso nem é tão necessário, porque a restinga ela se restabelece com a relativa velocidade. Aqui em áreas tropicais, né, a gente tem boa umidade, bastante insolação, ela se restabelece rápido. Se você olhar as ruínas ali do prédio do Julim, se você for lá em cima, você já tem a vegetação, você tem a coruja buraqueira ali fazendo seus ninhos, você tem todas as espécies lá já se readaptando àquela nova realidade, né? Então, um projeto de recomposição da praia, ele envolve muito mais do que só colocar areia. Então, é colocar areia, é recompor o ecossistema. Manguezal. Né? Bom, recompor o manguezal seria um sonho, mas aí a gente já está falando de outra intervenção, porque o manguezal ele é fundamental na proteção do litoral, né? Mas aí eu acho que já não é o padrão para a praia de Atafona em si. A recomposição do projeto de praia incorpora ainda a criação de uma área de preservação permanente ou uma área de preservação ambiental, que não precisa ser, enfim, que pode ser um pouco mais maleável, como uma APA. Eu até tinha pensado na APA das dunas de Atafona, entendendo esse campo de dunas como uma estrutura estratégica, um ecossistema estratégico para a defesa do litoral. Então, aí você não poderia ter o uso de motocross em cima das dunas, que gera um impacto que as pessoas não sabem. Deve ser super divertido andar de moto em cima das dunas. Eu nunca fiz, mas eu imagino que seja divertido. Mas é ruim, tá? Porque você cria artificialmente ali sulcos nas dunas que fazem com que justamente a vegetação não cresça e você ainda ganhe um caminho preferencial para as areias serem depositadas na avenida litorânea ali. Então, motocross nas dunas não é legal. Enfim, é até proibido por lei também. Então, proteger essas dunas pensando a praia e a duna como estruturas de proteção, né? E aí você tem ganhos recreativos. Quem não quer uma praia grande, enorme, onde você possa fazer, jogar futebol ou sair para correr, para caminhar, para relaxar nos meses de verão, né? Então, a ideia da recomposição da praia, ela traz benefícios não só para a defesa do litoral, como áreas recreativas para a população e também como uma recomposição do ecossistema natural ali, né? Quem não quer um ecossistema mais saudável, mais bonito, mais aprazível, né? Trazendo todos os seus benefícios. Quando a gente pensa em mangue, aí você falou, aí eu acho que realmente é outra questão, né? Mas ele tem mais a ver com a recomposição do rio, do baixo curso do Rio Paraíba do Sul, né, com a recomposição, pelo menos, de parte da bacia, né? Se o município fizer a sua parte, é ótimo. Replantio de espécies de mangue não é difícil fazer, né? Existem empresas especializadas em fazer isso. Recomposição de mata ciliar é um pouco mais difícil de se fazer. Demora mais tempo também para elas crescerem e tal, mas eu acho que realmente a gente tem que pensar que os municípios precisam ter planos de adaptação às mudanças climáticas, tá? E tudo isso que a gente está falando aqui vai em favor disso, porque a melhor forma de a gente se adaptar é recompor o ecossistema natural. Não é construir muro, nem pedra, nem, enfim. É um pouco a minha visão e ela está baseada no que há de mais, digamos, moderno e inteligente nessas soluções aí mundo afora. Esse ciclo aí de ter que reconstruir o que nós destruímos é impressionante, parece com a vida da gente. A gente cresce, trabalha, aí adoece, aí todo o dinheiro que ganhou tem que pagar plano de saúde. Bem por aí. As dunas, tem uma duna, eu sempre fui muito a Cabo Frio, tem aquela duna ali da Praia do Forte, lá próximo ao Forte, há um tempo atrás ela estava cercada. Com cerca de arame, eu não sei se continua ainda. Continua, inclusive aquele festival Cabo Folia que era feito ali, não pode mais ser feito. Aí o festival Cabo Folia cai na Praia das Dunas. Foi porque a legislação... Não, mas já não pode ser mais feito. Não pode ser mais feito ali. Essa duna que eu tô falando é aquela lá próxima ao Forte mesmo. Sim, a duna preta, duna branca, não? Eu esqueci o nome dela também. Também esqueci. É uma maior que tem lá. Sim. Ela está cercada, continua cercada. Eu estive lá há menos de um mês. Eu descia muito de papelão, que fazia isso. Não pode mais fazer isso. Isso lá na década de 80. Quer dizer, mas fica aquele caminho realmente para a areia avançar para outras áreas. De fato. A ideia é proteger esses ecossistemas que estão sendo vistos como fundamentais para a adaptação. Perfeito. Professor, muito bom. Claro que a discussão, e aí surgiu-se a ideia que a gente já faz essa proposta ao vivo aqui para deixar você na gravata aí. Não, mas um dia vamos tentar fazer aqui uma mesa redonda, um debate,
Né, Arnaldo? Surgiu essa ideia aqui de... Acho que você estava até naquele dia participando vendo, com a gente, não estava? Estou à disposição. Ah, beleza. Seja sempre bem-vindo. Quero muito agradecer aí o seu carinho com a gente, desde cedo aqui. Desejar sempre boa sorte aí na sua carreira, na sua vida, e dizer que a gente está aqui sempre de portas abertas aí para suas boas ideias e para os seus projetos. Essa dos planos aí eu gostei muito. Os municípios precisam se preparar. Se você tem litoral, se prepara para cuidar do seu litoral. Isso aí. Muito obrigado, bom dia. Agradeço, Nogueira, Arnaldo, muito bom estar aqui, né? Muito bom ter esse espaço para poder falar um pouco sobre as nossas ideias e o nosso trabalho na universidade, que é justamente pensar em soluções para auxiliar a sociedade a lidar melhor com essas questões, né? Eu tenho essa especificidade aí do litoral e a gente tem trabalhado para auxiliar os municípios. Estou trabalhando com Cabo Frio, com Búzios, aqui com São João da Barra, Campos, sempre tentando auxiliar, tá, na forma mais humilde e mais, digamos, técnica e desinteressado do ponto de vista de obter vantagens para mim, né? Mas um serviço que a gente, enquanto universidade, deve prestar aí à população e às comunidades. Então, agradeço aí a possibilidade de estar aqui. Um grande abraço a vocês e um grande abraço aos ouvintes aí que estão antenados até agora. Neto? Opa, agradecer ao professor Eduardo, deixar o espaço aberto sempre, né? Um assunto que nos interessa particularmente, como morador ali do Pontal de Atafona e apaixonado pelaquela praia, não só eu, como muitos outros que sempre acompanham aqui o programa, sempre buscam informações sobre isso. Então, espaço aberto para qualquer novidade e para qualquer cobrança, se for pertinente, pode contar com a gente. O espaço aí eu posso falar em nome até do Grupo Folha, que sempre esteve na linha de frente aí nessas questões relacionadas a Atafona, tanto acompanhando quanto na luta para tentar uma contenção. Então, agradeço você, Eduardo, e também deixo a Folha à disposição para os próximos passos. Tomara que sejam promissores. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, 8h46, então, mais uma vez um abraço, Eduardo Bulhões, professor da UF e doutor em Geologia e Geofísica Marinha. Uma pausa aqui de 2 minutos, não mais do que isso, para a gente voltar aí com os comentários aqui a respeito das principais notícias do fim de semana e tentar uma projeção para o que vem aí nessa semana. Daqui para frente tipo, como é que fala? É tipo corredor polonês. Agora só vai encurtando, só vai apertando e muita porrada. Nossa, a campanha política já está na porta aí, então você já viu. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com